Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós estaremos conversando com vocês a respeito da segunda lição da classe dos jovens, que tem por título O Falso Evangelho. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e vamos para a lição. O texto principal dessa segunda lição está em Gálatas capítulo 1, versículo 9, que vai dizer: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. O resumo da lição diz o seguinte: nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. O objetivo da lição, meus amados, é mostrar a surpresa do apóstolo Paulo diante dos irmãos Gálatas, compreender o que é anátema e refletir a respeito do que é agradar a Deus e não agradar aos homens. O texto bíblico, onde você fará a leitura em classe com os seus alunos, está na Epístola de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. E agora nós chegamos na nossa introdução, onde aqui você pode ver que vamos começar a falar a respeito do falso evangelho e da surpresa do apóstolo Paulo mediante a todos os eventos que estavam acontecendo na igreja de Gálatas, tá certo? Paulo vai começar a sua carta repreendendo os Gálatas por cederem ao falso ensino judaizante. Diante disso, o apóstolo trata da gravidade de aceitar outro evangelho como verdadeiro. Na lição anterior, nós podemos ver que existiu na igreja da região da Galácia um falso ensino. E Paulo veio combater esse falso ensino. Paulo vai chamar esse falso ensino de falso evangelho. E agora nós vamos perceber e entender algumas dessas características desse falso ensino que estava sendo propagado nas igrejas da Galácia e a preocupação de Paulo frente a essa disseminação de doutrinas humanas. Mas antes de partirmos para o primeiro tópico, eu tenho um convite especial para você. Você quer receber material gratuito para melhorar a sua aula? Então eu lhe convido a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Já contamos com mais de 20 alunos, onde têm recebido textos diários, onde têm recebido também dinâmicas e os próprios slides que nós utilizamos por aqui. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no slide e também a algum canto aqui do vídeo vai ter outro QR Code que você também pode fazer esta conexão. E também todos os nossos vídeos, na descrição está o link onde você pode acessar e ir diretamente para o nosso grupo lá no Telegram. E também nós temos um convite especial para que você siga lá no Instagram o nosso perfil. Criamos um perfil chamado capacitaebd.off, onde nós estamos tratando exclusivamente de assuntos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos postando diariamente as leituras bíblicas e também estamos postando dicas pedagógicas, estamos tratando sobre os temas da lição de maneira divertida, de maneira didática, tudo isso para lhe aperfeiçoar, tudo isso para lhe ajudar no processo do ensino da escola bíblica. Pois bem, agora nós chegamos no primeiro ponto desta lição, que é um apóstolo surpreso. Nós vamos perceber o apóstolo Paulo estando surpreso mediante aquilo que está acontecendo dentro da igreja de Gálatas. O primeiro subponto deste primeiro ponto é Paulo se mostra impressionado. E vamos ver que Paulo realmente se sente surpreso mediante ao que está acontecendo na igreja de Gálatas. Nós vamos perceber que na outra lição que nós tivemos, nós falamos que Paulo foi quem fundou a igreja na Galácia e que esta carta não foi escrita a uma única igreja, mas a várias igrejas daquela região. Paulo conhecia esses irmãos profundamente. E agora, Paulo anuncia para eles o evangelho genuíno de Cristo. E quando Paulo se ausenta dessa região, judeus que se converteram
o cristianismo, que eram os judaizantes, eles vão desfazer a mensagem que Paulo estava pregando. Mediante a isso, chega a notícia para Paulo que os irmãos da Galácia tinham recebido esse novo evangelho e tinha agora passado a praticar esse evangelho. É por esta razão que o apóstolo Paulo se sente tão impressionado pelaquela situação. Observamos aqui, os gálatas, antes firmes no evangelho, estavam aceitando um falso evangelho agora, com facilidade, tá? Paulo destaca a rapidez da mudança e a inconstância deles na fé. Então, quando Paulo vai escrever para eles, Paulo vai se perguntar e vai ficar tão triste que ele vai dizer: por que vocês tão depressa têm aceitado outro evangelho? Aqui Paulo está fazendo menção a duas coisas. A primeira coisa, que os gálatas, eles aceitaram muito fácil o evangelho que Paulo tinha pregado, mas também aceitaram de uma maneira muito fácil outro evangelho, um evangelho falso, um evangelho que não tem nada a ver com o que Paulo estava pregando. Então, diante disso, Paulo percebe que estes irmãos não estavam ainda suficientes para viver sólidos, ou seja, alcançaram a maturidade cristã. Pelo contrário, é por esta razão que Paulo rapidamente escreve a sua carta para essas igrejas, para que estas igrejas voltem para o verdadeiro evangelho. Infelizmente, estamos vendo muito isso acontecer hoje, aonde muitas igrejas têm aceitado um falso evangelho tão rapidamente. Então vamos perceber que o apóstolo Paulo fica surpresa mediante essa facilidade da igreja receber com tão facilidade a pregação de um evangelho falso. O segundo subponto deste primeiro tópico é da graça para a lei. Então vamos aqui entender que os crentes de Gálatas estavam abandonando a graça para seguir ritos judaicos, como a circuncisão, crendo que isso era necessário à salvação. E é justamente isso que os judaizantes pregavam. Teve até mesmo diálogo entre Paulo com os outros discípulos, outros apóstolos na igreja de Jerusalém, como vimos na última lição, um concílio para tratar sobre essa questão. Os judaizantes acreditavam que era necessário um acréscimo para a salvação. Eles acreditavam que a lei era ainda necessário para se alcançar a salvação e para se fazer parte do povo de Deus. Por esta razão, eles chegam nos Gálatas, que era uma província da Grécia, tá? E ele vai simplesmente trazer que eles era necessário a circuncisão, que era necessário a observação do sábado, que era necessário pertencer aos costumes judaicos, fazer parte da cultura judaica, para ser assim inserido como um povo de Deus. E justamente sobre isso o apóstolo Paulo traz um argumento muito plausível de que não se é mais necessário esta observância, de que não é mais necessário o cumprimento desses costumes, haja vista que nós somos salvos pela graça e não pela lei, porque se fôssemos salvos pela lei, isso aplicaria às obras, e por obras nós não somos merecedores da presença de Deus na nossa vida. Somos salvos por um favor imerecido. Observamos aqui essa observação que eu coloco no slide. Os irmãos da Galácia não estavam mudando apenas de religião, eles não estavam aceitando apenas uma nova verdade, eles não estavam apenas mudando de pensamento, mas sim abandonando a graça de Deus, ou pior, abandonando o Deus da graça. Eles estavam literalmente anulando o evangelho de Cristo, aceitando esses costumes judaicos. O terceiro subponto deste primeiro tópico vai trazer para nós outro evangelho. Observamos aqui o seguinte: Paulo usa palavras gregas que mostram que esse outro evangelho era de uma natureza completamente diferente. Era uma doutrina que anulava a graça.
Isso porque no grego existem duas palavras, outras, mas que trazem sentidos diferentes. O primeiro é allos, que significa outro da mesma espécie, e héteros, que é outro de outra espécie. Nesse contexto, Paulo vai usar para se referir a esse outro evangelho que os gálatas estavam recebendo e estavam praticando. Ele vai utilizar o héteros, que significa de outra espécie, ou seja, é qualquer coisa menos o verdadeiro evangelho. Vocês estão praticando, vocês estão pregando, vocês estão até mesmo acreditando em algo que não é aquilo que eu preguei. Tá? Então, diante disso, nós começamos a entender da importância de conhecermos o verdadeiro Evangelho de Cristo e de defendermos esse Evangelho, assim como Paulo fez. Muitas igrejas hoje têm aceitado esse outro Evangelho, no sentido de héteros, que infelizmente tem anulado o genuíno Evangelho, a genuína pregação e, sobretudo, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos agora no nosso segundo ponto, que é anátema. O primeiro subponto deste segundo ponto é a inquietação dos gálatas. Observe que o falso ensino gerava inquietação naqueles irmãos. Eles não estavam sossegados, eles não estavam debaixo da graça, debaixo do conforto oferecido por Cristo. Não um conforto em compactuar com o pecado, mas um conforto de saber que não é necessário mais artifícios e adornos para ser salvo, porque somos salvos mediante a graça de Cristo. Então, em vez de paz pela graça, os irmãos estavam aflitos por tentar cumprir a lei. Meus irmãos, é impossível para nós sermos salvos pela lei. O próprio apóstolo Paulo fala muito sobre isso na carta aos Romanos, que nós, se fôssemos salvos pela lei, seria impossível, mas é mediante a graça de Cristo que nós recebemos a nossa salvação. Percebam que o termo graça e o termo dom, eles fazem parte da mesma denotação. Diante disso, podemos perceber que a salvação é um dom de Deus, dado a nós, oferecido a nós, por meio da graça, um favor imerecido. Se fôssemos tentar cumprir a lei, nós não seríamos salvos, porque ninguém pela lei poderia ser salvo, porque nós não somos cumpridores dignos da lei. Então observem aqui, isso indicava a presença do engano, essa aflição, essa inquietação dentro do seio da igreja indica que estava algo errado. Essa inquietação, onde não há paz, tem algo errado. E é isso que os falsos mestres, é isso que os falsos pregadores de um falso evangelho, eles tentam promover dentro da igreja. Uma inquietação nos membros para que esses não percebam o falso evangelho que está sendo pregado. Ok? Então, observamos aqui duas características dos falsos mestres. Primeiro, eles estavam perturbando a igreja. Estavam, de fato, perturbando a igreja de Cristo com essas falsas doutrinas. Vemos muito isso, principalmente nas redes sociais atualmente, tá? E segundo, eles estavam alterando o evangelho. O termo que o apóstolo vai utilizar, ele também pode ser traduzido como invertendo, ou seja, pegou o evangelho e colocou ele de cabeça para baixo, pegou a verdade de Cristo e inverteu totalmente. E é justamente isso que esses judaizantes estavam fazendo com as pregações de Paulo. Eles basicamente estavam dizendo, a pregação de Paulo é boa, a gente acredita que para ser salvo é mediante a Cristo, mas é necessário acrescentar alguma coisa. E esse acrescentar alguma coisa era os costumes judaicos. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam ter a dieta kosher. Então tudo isso era um adorno, era um acréscimo à graça de Cristo e que não é necessário. Então, por esta razão, eles estavam invertendo o evangelho. Chegamos agora no segundo subponto deste segundo ponto, que é ainda aqui um anjo do céu. Observe a seriedade do que Paulo está falando. Paulo está dizendo, olha,
eu preguei o Evangelho de Cristo. Eu anunciei o Evangelho de Cristo. Se eu mesmo for até vocês e anunciar outro Evangelho, descarte esse outro Evangelho que eu estou falando. Pois, se eu vier e pregar outro Evangelho, esse outro Evangelho é falso. O verdadeiro Evangelho eu já preguei para vocês. Se qualquer um dos meus companheiros, se qualquer um dos apóstolos forem até vocês e apresentarem um Evangelho distinto daquilo que já lhes foi apresentado, considere anátema. Olha o que ele vai dizer também. Olhe o nível da seriedade do assunto e do que Paulo vai tratar. Olha o que ele vai dizer. Ainda que um anjo, um ser celestial, se apresente para vocês, anunciando outro evangelho, este anjo, este evangelho que é apresentado, ambos sejam anátemas, ou seja, seja maldito, seja amaldiçoado, visto que o verdadeiro evangelho já foi apresentado para vocês. Observem, mesmo que um ser celestial trouxesse outro evangelho, deveria de fato ser rejeitado. Como também, aqui está o ponto principal. A pureza do evangelho está acima de qualquer autoridade, seja anjo, seja apóstolo, seja o que for. Apresentou outro evangelho, é um evangelho anátema, distinto da palavra de Deus. É anátema. Estas concepções teológicas hoje, atualmente, que divergem do pensamento bíblico, que divergem do fundamento doutrinário da igreja, é anátema. Porque o verdadeiro evangelho já foi pregado. Qualquer acréscimo à palavra de Deus hoje também é anátema. Agora chegamos ao nosso terceiro subponto deste segundo tópico, e é justamente entender o que é a palavra anátema. Então, quando nós entendemos aqui, eu vou para esse lado para ficar melhor. Quando nós entendemos aqui, a palavra anátema, ela vai significar maldito ou condenado. Qualquer um que pregasse outro evangelho deveria ser considerado maldito. Paulo usa um tom mais severo, pois o que está em jogo é a verdade do evangelho. Então, diante disso, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele vai utilizar a palavra anátema, ou seja, maldito, amaldiçoado, tá? E ele vai utilizar esse termo em um tom mais severo, em um tom mais ríspido. E isso não era uma má educação do apóstolo Paulo, não. Na verdade, pelo contrário, é por ele estar tratando de uma verdade genuína que ele está preocupado, e por essa razão se faz necessário um tom mais rígido, um tom mais severo, para que os irmãos em Gálatas entendessem a gravidade do que eles estavam cometendo. Observe que Paulo vai dizer: o evangelho que vocês estão praticando é um evangelho amaldiçoado, e se vocês estão praticando algo amaldiçoado, a maldição vai cair sobre vocês. É lógico isso de entender, tá? Então, anátema significa maldito ou condenado, no contexto em que é utilizado pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Gálatas. Agora nós chegamos no nosso terceiro ponto, que é agradar aos homens ou agradar a Deus. O primeiro subponto desse terceiro tópico é o seguinte: repetindo a advertência. Como eu já falei, a gravidade do assunto é séria, tá? O assunto, ele tem uma seriedade muito elevada. Por esta razão, Paulo vai repetir a condenação contra os falsos pregadores. Observem que a repetição mostra a gravidade do erro doutrinário destes que estão propagando esses falsos ensinos. É por esta razão que Paulo vai fazer menções a estes falsos ensinos e a esses falsos pregadores diversas vezes dentro da carta aos Gálatas, entendendo ele a gravidade e entendendo que a repetição se fazia necessário para que estes irmãos entendessem o que eles estavam cometendo. Vamos aqui observar comigo. As obras podem levar uma pessoa que as pratica a acreditar que são dignas da graça de Deus. E aqui está o problema. Aqui está a gravidade. Eles estavam pregando, esses judaizantes, que a graça não era mais necessária e
a graça não era mais suficiente, na verdade, para se alcançar a salvação. E uma vez que nós menosprezamos a graça, nós entramos no mérito. E nós sabemos que nós não somos merecedores de nada. Se fosse por mérito, nós não seríamos salvos. Somos salvos, como eu já falei, a salvação é um dom dado por Deus, oferecido para nós mediante a graça de Deus. Então, por esta razão, se fazia de extrema importância a repetição da advertência. Chegamos agora ao segundo subponto desse terceiro tópico, que é o que agrada aos homens. Diante disso, nós vamos perceber que os judaizantes agradavam com palavras suaves aos irmãos da Galácia. Já Paulo confrontava com a verdade. Então, muitas das vezes, as pessoas que serão aceitas são aquelas pessoas que pregam um evangelho mais confortável. São aquelas que anunciam uma verdade mais confortável. São as pessoas que pregam um evangelho que massageia o ego. Paulo, nesse contexto aqui, Paulo não está preocupado em agradar os homens, porque quem agrada aos homens, na verdade, são bajuladores. Mas Paulo não é um bajulador. Paulo não tem compromisso com os homens. Paulo tem compromisso com Deus e com a verdade do Evangelho. É por esta razão que, enquanto os judaizantes tentavam agradar com palavras suaves os irmãos da Galácia, Paulo, pelo contrário, escreve uma carta falando sobre a liberdade cristã, os confrontando a respeito de suas práticas errôneas. Então, a verdade nem sempre é confortável, mas sempre é necessária. A verdade sempre será necessária, mesmo que gere desconforto, mesmo que gere mais interpretações a respeito daquilo que nós estamos falando. Precisamos agir com a verdade, sobretudo ao se tratar de Cristo, da sua graça e do verdadeiro evangelho. Chegamos agora ao nosso terceiro subponto deste terceiro tópico, que é o que agrada a Deus. Então Paulo vai corrigir aos irmãos a distância. Seu compromisso era com Deus e com a pureza do evangelho, não com a aprovação humana. Como eu já falei no tópico anterior, Paulo não estava preocupado em agradar aos irmãos. Paulo estava preocupado com a genuidade do evangelho. Nem sempre agradar a Deus implica em fazer coisas que gostaríamos de fazer. Agradar a Deus, às vezes, implica em fazer justamente ao contrário daquilo que nós gostaríamos de fazer. Muitas das vezes nós temos que renunciar à nossa própria vontade, ao nosso próprio querer, para pregar a verdade do Evangelho. Para os falsos pregadores, para os falsos mestres, para os falsos ensinadores, é mais fácil anunciar um falso evangelho, porque esse falso evangelho vai massagear o ego de muitas pessoas. Esse falso evangelho vai trazer multidões para perto deles e eles vão ser aplaudidos por estas pessoas que estão sendo enganadas. Já para os verdadeiros pregadores, para os verdadeiros mestres, para os verdadeiros ensinadores do verdadeiro evangelho, é mais complicado, porque o nosso compromisso não é com os homens, é em agradar a Deus. E mesmo que para agradar a Deus seja necessário trazer desconforto para as pessoas por meio da verdadeira pregação do evangelho, que se faça assim. Então, percebemos aqui o compromisso de Paulo com a igreja que estava na Galácia, as igrejas que estavam na Galácia, a preocupação de Paulo e o amor de Paulo por esses irmãos, mesmo utilizando um tom mais severo. Nós percebemos nas palavras de Paulo o amor dado de Paulo por ele, e também vamos perceber o grau de compromisso de Paulo com Deus e com o evangelho. Por mais que Paulo amasse os irmãos da Galácia, Paulo estava agora colocando acima desse amor a verdade do evangelho. E muitas das vezes repreender alguém não é necessariamente falta de amor, mas pelo contrário, é um amor genuíno. A Bíblia diz que o próprio Deus corrige aqueles a quem ele ama. E para agradar a Deus, às vezes vamos até mesmo trazer desconforto para as pessoas que nos amam. Por quê? Porque se essa pessoa estiver fazendo algo de errado e nós anunciamos o verdadeiro evangelho, talvez ela se sinta confrontada. Mas o nosso compromisso, assim como o de Paulo, é em agradar a Deus. E agora nós chegamos na conclusão desta segunda lição,
entendendo que os Gálatas estavam sendo enganados por uma doutrina que parecia piedosa, mas era destrutiva, anulava completamente o Evangelho e a graça de Deus. Precisamos vigiar contra falsos ensinos e permanecer firmes na graça dada por Deus, oferecida por Deus mediante a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo e agora é com você. Se esse vídeo lhe ajudou de alguma maneira, eu também lhe peço que você nos ajude. E você pode se perguntar, como eu vou lhe ajudar? É simples. Primeiro você vai se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que será lançado. Estamos chegando a 2.000 inscritos e nossa meta é bater este número ainda esse mês de julho. Também você vai deixar o seu comentário aqui na descrição, o que você achou desta aula, o que você está achando desse tema e também dizer da onde você é, para nós sabermos aonde nós estamos alcançando os nossos irmãos. Também você vai compartilhar esse vídeo com professores da escola bíblica no grupo da igreja, para que nós tenhamos um alcance maior de professores comprometidos em pregar e ensinar o verdadeiro evangelho. Também você vai deixar o seu like, porque isso nos ajuda bastante, tá? E assim também nos ajuda a ver o nosso trabalho sendo reconhecido e valorizado por vocês. E para entrar no nosso grupo no Telegram, aponta a câmera do celular para o QR Code e venha fazer parte dessa comunidade e receber material gratuito. Como também nos siga lá no Instagram, tá? @capacitaebd.off. Você vai receber dicas pedagógicas, leitura diária das lições, como também resumos das lições de cada tópico de forma divertida, de forma didática, tudo para aperfeiçoar o seu ministério de ensino. Diante disso, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.